traçar uma boca de lobo. Geralmente a gente faz um gabarito de papelão, que é o famoso papelão hidráulico, que é o que se usa para fazer junta. Então geralmente a gente usa ele, que é o mais prático para fazer. Então, primeiro passo, você vai ver o diâmetro do tubo que você vai fazer, né? Eu dei um exemplo aqui, como se fosse um tubo de 14 polegadas. Isso é uma boca de lobo do mesmo diâmetro. Por exemplo, o tubo é de 14 polegadas e vai sair com outro de 14 polegadas. Então, eu dei o exemplo. Então, o primeiro passo, você pega o tubo você mede o tubo, a medida externa dele, que é 14 polegadas, multiplica por 3, 14, 16, você vai achar o perímetro dele. Esse é o π do perímetro, 3, 14, 16. Aí você achou o perímetro, você vai pegar o papelão hidráulico e cortar uma folha com esse tamanho do perímetro. Aí você pega e divide em 12 partes. É igual eu fiz aqui, ó. Dividi em 12 partes. Aí você dividiu em 12. Beleza. Aí você pega o tubo também, você já tem o tubo. Você pega o tubo. Se você não tem o tubo, você traça um diâmetro no chão mesmo. Pode ser no chão, em cima de um papelão. Fica mais prático, em cima de uma chapa fica melhor. Você pode bater um punção para fixar o compasso. Então você traça o diâmetro de 14 polegadas, divide o meio dele e você divide ele como se fosse fazer como se fosse um frange, que você fosse fazer a furação. Você divide em 12 partes iguais. Dividiu essas 12 partes iguais, o que você faz? Você pega a escala, coloca e risca. Você fez um risco, você marca. O que você já tem aqui que está raiado é o ponto 0. Aí você fez um risco, é o ponto 1. Você fez outro risco, é o 2. Você fez o outro do eixo, é o 3. Aí você continua, chegou no 3, o 3 no caso é o último. Aí você cai de novo, é o 2, é o 1 e é o 0. Na verdade você vai usar esses 6 pontos. Mas por que você tem que traçar em 12? Você tem que traçar em 12, porque você tem que ter os outros 6 pontos do lado de cá, para você colocar a régua, para você traçar esse risco. Então você traçou, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, você pegou do ponto 0, você vai jogar o ponto 0 lá no papelão que você cortou com o tamanho do perímetro. Você coloca o 0, você pode colocar 1, para não estar mexendo no compasso, tu colocou aqui, risca, você já coloca no outro lá, risca, aí você volta, vem pegar o 1, ponto 1, pegou 1, você faz a mesma coisa, você coloca de 1, já vai no outro número 1 lá, coloca, aí você volta para o 2, você abre o compasso no 2, abriu no 2, você faz o mesmo processo. Você coloca aqui no 2, coloca no outro 2 aqui que tem também, tem 2, coloca no outro que tem aqui também, que tem, coloca no outro. Aí você fez isso, aí você vai pegar o ponto 3, que é o ponto maior dele. Pegou o ponto 3, você vai fazer o mesmo processo. Pega aqui, coloca no 3 lá, pegou aqui, colocou no 3. Você fez isso, tá? Agora, só que para você traçar aqui, ó, para interligar um ponto com o outro, eu fiz aqui na mão, mas não fica muito perfeito, você não consegue fazer 100%. Geralmente se usa uma lâmina de serra ou uma régua mais flexível para você poder ligar certinho, e você vai ter que trabalhar com ela assim, ó, para você ligar um ponto no outro. Porque se você colocar com a régua, você
Você vai colocar aqui, vai ficar reto. E ele não é reto, ele é todo raiado. Então você tem que usar uma régua flexível, uma lâmina de serra. Geralmente a gente usa uma lâmina de serra. Aí você fez isso aqui, tá pronto o seu gabarito. Você corta, pega a tesoura, vai cortar aqui, ó, vai fazer. A sua peça é essa, ó, essa é a peça. Isso aqui é o sobrou do papelão. Isso é o sistema para você usar com o gabarito. Agora, se você não tem o papelão para fazer o gabarito, você pode fazer direto no tubo também. É a mesma forma. Você pega o tubo, você divide ele em 12 partes e identifica as partes igual tá aqui. Você divide ele em 12 e identifica, coloca, por exemplo, você tem os 2.0, aí você vai colocar você vai colocar 1, 2, 3. Chegou aqui. Aí você volta aqui de novo no outro ponto 0. Você vai colocar 1, 2, 3. Aí chegou as duas partes aqui. Você fez, praticamente você fez a metade do tubo, 50%. Aí você pega aqui de novo. No meio, aqui, você vai ter mais 2. No caso aqui, a gente tem 1, 2, 3. Tem 3.0. Isso por quê? Porque está no papelão e o papelão está inteiro. Se você for traçar no tubo, você vai ter 4.0. Você tem um tubo aqui, ó. Você vai ter 4.0. Você vai ter 1, 2, 3, 4. Você vai ter 4.0. Então você traçou ele em 12 partes. Você dividiu 180 graus. Você tem um 0 aqui e outro 0 aqui. Você dividiu o outro 180, tu vai ter 4 partes de 90 graus. Então tu vai pegar aqui, ó, tem o 0, tu vai pegar fazer com o mesmo sistema que você fez aqui, você vai fazer com o compasso. Você pega a parte maior, que é o 3, para você não desperdiçar o tubo, você pega o maior, que é o 3. Aí você pega e abre o compasso no 3 aqui, ó. Você abriu o compasso aqui no 3, ó. Você abriu aqui, você vem e joga aqui no tubo no 3. Aí você pode jogar, você vai ter 2, 3 também. Você vai ter 2, 3. Aí você abriu, colocou lá. E a mesma coisa é os outros números. Você vai ter 2, 2, 2, 1. Na verdade não é 2. Você vai ter 4, 1 e 4, 2, 2, 3 e os 4, 0. Vai fechar o ponto. O importante na hora de você passar para o tubo é você se ligar. Você marcou o ponto 0, aí você vem com o compasso aqui no 0 e coloca ele. Aí você vai no 1, coloca o 1. Vem no 2, coloca o 2, o 2. Vem no 3, coloca o 3. Chegou no 3, acabou. É só 0, 1, 2, 3. Passou dali. Aí você já começa tudo de novo. Aí você já tem outro ponto 0, outro ponto 1, outro ponto 2, outro ponto 3. Você vai fazer isso aqui você vai fazer aqui, você vai fazer 4 vezes no tubo. Por quê? Porque você vai fazer, tu vai ter 0, 1, 2, 3. Você fez 45 graus, que é 1/4 do tubo. Aí você pega do 3, você coloca, você terminou no 3, aí você vai 2, 1, 0. Aí você tem 180 graus, que é 50% do tubo. Aí você parou no 0, aí você continua 1, 2, 3. Aí você parou no 3, aí você continua 2, 1, 0. Aí você fechou o seu traçado da sua boca de lobo. É bem mais... É mais fácil fazer sem o papelão de junta, porque você já traça direto no tubo. Você não tem que estar traçando o gabarito, depois ter uma tesoura para cortar, para passar para o tubo. Só que você fazendo isso, fica mais fácil para você
você fazendo o gabarito, fica mais fácil que você já vai usar a lâmina de serra, ou que seja uma régua flexível, para você fazer esse grau aqui, ó. E você fazendo no tubo, já fica mais difícil você fazer isso. No tubo não tem como você fazer, no tubo vai ficar reto, então fica mais difícil para você interligar um ponto com o outro, você fazendo direto no tubo. Então o mais prático é fazer no papelão, que você tenha uma régua flexível, uma lâmina de serra, você interliga um ponto no outro e passa, faz o gabarito, passa para o tubo e risca no tubo, fica mais fácil. Porque você traçando direto no tubo, você não tem como fazer ele ficar em grau, fica mais difícil para você fazer isso. Você tem que fazer manualmente, mais ou menos. Você tem que pegar de um ponto no outro e ir riscando assim, olhando mais ou menos se está ficando em grau, se não está ficando reto. Então fica mais difícil você fazer. Então o mais prático é usar o papelão para você poder estar fazendo o gabarito, para depois você passar para o tubo e traçar. Acho que é isso aí, e uma boa tarde a todos.